Bom, nós vamos começar agora na análise do simulado que vocês fizeram no domingo passado. E nós temos aqui o primeiro texto, que é um poema de uma escritora bastante atual, Angélica Freitas, uma grande ensaísta, e o título do poema é Metonímia. Interessantíssimo isso, né? Metonímia. Depois eu vou fazer um comentário sobre isto. A questão número 1 diz: o título do poema indica o seu caráter metalinguístico. Reparem, por que indica o seu caráter metalinguístico? Porque metonímia exige uma explicação. É uma das grandes figuras de linguagem, uma das grandes tropologias, um dos grandes tropos do recurso estético. Então, por esta razão, o primeiro parágrafo já começa a elucidar, começa a explicar. É bom deixar claro para vocês, meus alunos, sabem muito bem disso, que a UERJ não cobra questão de interpretação. Nós vamos analisar a prova toda e vamos verificar que são questões de leitura. Então, no primeiro parágrafo, a banca já está explicando, e ela faz isso aqui. O título do poema indica o seu caráter metalinguístico e essa escolha é bastante significativa, uma vez que a metonímia, que estabelece relações de contiguidade, e contiguidade, olha que termo técnico e pesado e denso, né? Contiguidade é vizinhança, tudo bem, mas eu prefiro que vocês decodifiquem contiguidade como aproximação. Questões próximas, significados próximos, quer dizer, um significado próximo ao outro. E metonímia, isso é troca de palavra. Não adianta ficar com logomaquia, palavreado inútil, para explicar uma coisa que é muito tranquilinha. Metonímia é troca de palavras, troca de um elemento por outro. Por esta razão, esse nome, metonímia, né? Troca de nomes. Então, vejam. Uma vez que a metonímia, que estabelece relações de contiguidade, vamos trocar relações de proximidade, é uma das figuras de linguagem mais utilizadas em enunciados literários ou não. Muito bem explicado. Aí vem o parágrafo da questão que diz: um dos versos do texto que reforça a função metalinguística do título é... Ou seja, a metalinguagem, vocês sabem que significa explicação. Tudo que explica alguma coisa, que conceitua alguma coisa, que explica um objeto é a metalinguagem. Aí na letra A está lá assim: não queria fazer uma leitura. Na letra B, alguém quer saber o que é metonímia. Na letra C, queria escrever um poema. E na letra D, a parte pelo todo em minha vida. Vocês perceberam a letra B? Alguém quer saber o que é metonímia. Se alguém quer saber o que é metonímia, vai querer uma explicação sobre isso. Acabou, indiscutivelmente, a resposta à letra B de bola. Bom, a questão número 2, vocês reparem que logo no início diz assim, no primeiro verso do poema, é a questão clássica de remetência, eu chamo de questão de remetência. Ou a banca encaminha para um determinado parágrafo ou para um determinado verso. Foi isso que aconteceu. Então diz aqui o enunciado no primeiro parágrafo. No primeiro verso do poema, o pronome indefinido alguém participa de um jogo de espelhos e que se inverte a afirmação inicial e a reflexão sobre a metonímia é atribuída a uma falha de pesquisa. Então reparem que tudo está convergindo para essa estrutura, uma falha de pesquisa. Quer dizer, isto aqui que está elucidando o parágrafo. Aí vem o comando, trata-se do fragmento. Na letra A, metonímia, entrei na página errada. Um pouquinho de perspicácia, não precisa nem seguir as demais alternativas. Dá para perceber que metonímia, entrei na página errada, tem uma relação direta com falha de pesquisa. Por isso o gabarito aqui na questão número 2 é a letra A. A questão número 3, que também é modelar na UERJ, é quando a banca extrai um fragmento, quer dizer, ou seja, o enunciado não vai aparecer de primeira, aparece o fragmento textual. E aí não precisa sair dele, né? Ou seja, a resposta normalmente está no próprio fragmento. Então o fragmento é este aqui. A parte pelo todo em minha vida, este pedaço de tapeçaria é representativo, não é representativo? Então vem o primeiro parágrafo, explicando como sempre. É bom não perder esse foco. Sempre a banca da UERJ explicando no primeiro parágrafo. Não tem que fazer nenhum esforço intelectual. Ou seja, não há questão de interpretação na prova da UERJ. Aí diz assim: atua como metonímia a bela imagem da tapeçaria que remete a uma narrativa canônica, a Odisseia. É bom deixar claro que metonímia é uma figura de linguagem. Eu não vou fazer aqui o que normalmente se faz por aí, ou seja,
É uma conceituação, às vezes, um pouco difícil, mas metonímia significa troca, ou seja, uma palavra no lugar da outra, é mudança de nome. E isso ao pé da letra, o que significa a grande figura estética da metonímia. Então, uma troca. Quando o verso diz assim, este pedaço de tapeçaria, podia ter dito porque disse antes, a parte pelo todo em minha vida, este pedaço de tapeçaria, ou seja, essa odisseia da minha existência, da minha vida. Por isso o enunciado fez. Atua como metonímia a bela imagem da tapeçaria, que remete a uma narrativa canônica, a Odisseia de Homero, na qual uma personagem feminina, Penélope, fia e desfia continuamente. Mais claro do que isso, impossível. Aí vem o comando. Esse tipo de sugestão literária de um texto em outro, aí acabou, né? Na hora que a banca fez de um texto em outro, acabou dando a questão para o candidato. É o que se chama de, aí vem as alternativas, indução, exemplificação, intertextualidade e polissemia. Excetuando exemplificação, porque é isso mesmo, não há nada de técnico aqui, nós temos polissemia. Polissemia significa vários significados. Nós temos indução, que é um método de raciocínio, um elemento do método de raciocínio. E nós temos intertextualidade. Ora, sempre que há uma alusão, uma referência a alguma coisa, essa referência, essa alusão, recebe o nome de intertextualidade. Uma questão clássica, tranquilíssima, gabarito, letra C. Agora vamos ver a questão número 4. Mais uma vez, a banca começando com um fragmento antes do enunciado. A parte pelo todo se chama sinédoque. Ora, a sinédoque é uma variação da metonímia. Hoje em dia nem se fala muito mais nisso, ou seja, já se neutralizaram essas significações de metonímia e sinédoque. Antigamente se fazia isso. É uma metonímia específica, a parte pelo todo ou vice-versa. Mas o próprio verso aqui já diz isso, olha lá. A parte pelo todo se chama sinédoque, quer dizer, essa espécie de metonímia. Aí vem o enunciado. A sinédoque é uma espécie de metonímia. Pronto, a banca esclareceu o mesmo aqui. Com esta referência, o poema aborda as complexas definições atribuídas pelos especialistas aos recursos usados diariamente por muitos falantes da língua que as ignoram. Esse termo técnico, assim, pode ter sido utilizado pela autora com o propósito. Na letra A, falacioso, letra B, ambíguo, na letra C, direto, na letra D, didático. Ora, quando eu tenho fragmento, a parte pelo todo se chama sinédoque, isso já é uma explicação. E isso é muito da sala de aula. Então, este verso aqui está exatamente exemplificando isso. Então, ele tem um valor didático, a finalidade foi exatamente essa, didática. Portanto, gabarito, a letra D. Agora vamos ver a questão 5 e repare que é a terceira na consecução consecutiva em que não temos o enunciado de cara. A UERJ já fez isso num dos seus exames de qualificação. 4 questões seguidas com o fragmento textual. Então nós temos o fragmento ali, como Roland Barthes na cama, só os clássicos. Angélica Freitas, nos primeiros versos, citara Jorge Luiz Borges e neste trecho faz uma referência a Roland Barthes, nomes referidos nos estudos literários. Aí vem o comando. Ao fazer essas citações, a narradora se refere ao seguinte recurso: argumentação, pressuposição, dedução ou alusão. Uma questão muito parecida com a questão número 3. Ou seja, eu disse para vocês que toda referência é uma alusão, que referência e alusão tecnicamente chamamos de intertextualidade, e aqui só poderia ser um gabarito a letra D de dado alusão. Até porque dedução, eu volto a dizer, dedução é um método de raciocínio. A palavrinha pressuposição não tem nada a ver com a questão, e argumentação é uma palavra muito ampla, que também não tem relação nenhuma aqui com a questão. Então, gabarito é a letra D de dado. Na questão número 6, no primeiro parágrafo, a banca diz assim: o poema é construído praticamente sem sinais de pontuação. Isso é verdade. Não há sinal de pontuação no poema. Não sei se vocês repararam, o tempo inteiro, em cada verso, a inicial é sempre com minúsculo. Isso é proposital, né? Então, o poema é construído praticamente sem sinais de pontuação, à exceção da terceira estrofe, quando se tem as interrogativas. Aí vão aparecer os sinais de interrogação somente na terceira estrofe. A ausência de sinais de pontuação pode ser lida também
como uma abertura para que o leitor imprima suas próprias pausas e ritmos ao texto, como uma forma de um narrador se comunicar com o leitor especializado na interpretação. Quer dizer, só o fato de aparecer aqui no item B, leitor especializado, isso aqui já impugna a alternativa. Na letra C, como fazer com que o sentido do texto não tenha fixidez e só pode ser vivido como erro, um disparate, não tem nenhuma relação também com a questão. E na letra D, como ênfase ao questionamento da narradora com a própria vida e com o ato de escrever. Em nenhum momento a ausência de sinais de pontuação sintomatiza a alternativa E. A letra A, sim, como uma abertura para que o leitor imprima suas próprias pausas e ritmos ao texto, quer dizer, deixando ao leitor a liberdade para as suas impressões estéticas. Por isso, o sinal de pontuação pode ser lido dessa forma. Portanto, gabarito a letra A. Bom, agora a questão número 7, mais uma vez a questão com fragmento do texto, aparecem alguns versos aqui. Queria escrever um poema bem contemporâneo, muito interessante isso, bem contemporâneo, sem ter que trocar fluidos com o contemporâneo. Vem o primeiro parágrafo. Nesta estrofe tem-se uma referência à produção literária propriamente dita. O uso do advérbio de intensidade, bem, alterando o sentido do qualificativo contemporâneo, produz pelo exagero um efeito de humor. É isso mesmo que seria uma coisa bem contemporânea, além da atualidade, do momento atual, além da contemporaneidade, é isto? A expressão bem contemporânea é usada para caracterizar o estilo da escritora com versos breves. Não tem nada a ver versos breves com contemporaneidade. Apresentar o tema em poesia em versos brancos, também não. Classificar a autora deste poema como artista além de seu tempo. Já perceberam que só pode ser essa a questão, a letra C. E determinar o modernismo do poema pela semântica dos advérbios. Eu nunca vi semântica, significado, sentido de advérbios caracterizar a modernidade, ou além da modernidade. Então, inequivocamente, a letra C é a resposta. Agora vamos para o segundo texto, que é um texto daquele requerimento famoso do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. São agora 4 questões vinculadas a ele. A questão número 8 diz assim: este requerimento da personagem Policarpo Quaresma, numa determinada parte do texto, vai do geral para o particular. O que lembra isso? O método dedutivo, que vai do geral para o particular. O requerimento, assim, particulariza a atuação dos gramáticos adiante referidos como os mais profundos estudiosos do nosso idioma para a generalização de, na letra A, realçar a presença do pronome possessivo nossa associado à língua portuguesa. Eu quereria saber o que tem a ver o pronome possessivo nossa com essa questão da generalização. Tem nada a ver. Na letra B, mostrar a oscilação da personagem acerca do que é e do que não é brasileiro. Também não é nenhuma relação com isto. Na letra C, destacar a ausência do consenso entre esses estudiosos sobre as normas de correção gramatical. Essa é a resposta à letra C, porque está saindo do particular para o geral. E nem sempre os gramáticos todos entraram num consenso com relação às normas gramaticais. E a letra D, sugerir ingenuamente o dilema do próprio personagem quanto à não oficialidade da língua portuguesa. Isso aqui é um disparate, portanto, gabarito, letra C. Questão número 9, mais uma questão de remetência, só que agora não é remetência para verso, agora é remetência para parágrafo. Comum isso na UERJ. No primeiro parágrafo do texto, um foco do primeiro parágrafo, nada que ler no segundo parágrafo. No primeiro parágrafo do texto, observam-se as relações entre língua e poder suscitadas pelo personagem. Nesta perspectiva, o enunciador descreve a língua portuguesa como um empréstimo linguístico, um ofício dos escritores, uma atuação nacionalista ou um idioma oficioso. Eu só vou ler um trechinho do primeiro parágrafo. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Acabou. Certo que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Portanto, a letra A, um empréstimo linguístico. Questão número 10. Uma questão rara com um parágrafo. Vez ou outra aparece na UERJ assim, uma questão com um parágrafo ou uma questão com 3 parágrafos, mas isso não faz com que se
perca o temperamento da prova. Então vejam a questão número 10. O código escrito da língua portuguesa é compreendido como o lugar em que o controle do idioma se exerce de modo mais violento. Isso no texto. Daí o uso da expressão. Vejam, de um modo mais violento. Essa é a expressão-chave da questão. Daí o uso da expressão. Proprietários da língua, língua emprestada, azedas polêmicas ou humilhante contingência. Então veja que a própria palavra humilhante já é uma agressividade. Então a letra D é a resposta. Humilhante contingência, questão aqui muito fácil. Bom, na questão número 11 nós temos uma tirinha aqui de Alexandre Becker, o Armandinho, muito bonito por sinal, e diz assim: a coesão textual ou sequencial trata de estabelecer relações lógicas entre as ideias de um texto. Acabou, apareceu o sintagma, a expressão relações lógicas. Isso aí é tranquilamente uma questão que vai cobrar a semântica ou dos conectores coordenativos ou dos conectores subordinativos adverbiais, porque são as únicas conjunções que fazem um apelo à semântica, um apelo ao significado. Então é claro que o preparado candidato ele já começou a perceber aqui que a questão estava conduzindo para isso, para a semântica dos conectivos. Ela é uma questão muito bonita, por sinal. Aí continua. Para tanto, se utilizam conectivos, preposições ou conjunções, o que eu acabei de dizer. A estrutura do último quadrinho estabelece uma relação de sentido. Nunca vocês podem esquecer isso. A expressão relação de sentido está cobrando com certeza a semântica, vou repetir, ou de uma conjunção coordenativa ou de uma conjunção subordinativa adverbial. Então, a estrutura do último quadrinho estabelece uma relação de sentido com a do segundo quadrinho. Um conectivo que expressa essa relação é, na letra A, nós temos aqui a conjunção e, na letra B a conjunção portanto, na letra C o verbete assim e na letra D o pois. E o último quadrinho faz a seguinte relação com o quadrinho anterior, com o penúltimo. O penúltimo disse assim: porque eu não faço esforço nenhum, mas funciona tudo direitinho. A impressão que se tem, porque esse mais ele é classicamente o adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, mas aqui a relação de sentido não é de ideias opostas, e sim de adição, de soma, de somatório. Portanto, o gabarito é a letra A, é a conjunção E, porque o mais aqui não tem valor antagonista e de oposição. Aí nós temos agora o texto 3, com uma questão vinculada a ele. E essa questão é uma questão sobre funções da linguagem, que vez ou outra aparece na prova da UERJ. Aliás, nos últimos anos a UERJ tem feito isso nos exames de qualificação, cobrando o conteúdo das funções da linguagem. Isso é um conteúdo um pouquinho mais técnico. Aí diz a questão assim: o exercício metalinguístico. Opa, já sabe de sobejo, de sobra, que metalinguagem é explicação e acabou. O exercício metalinguístico oferece a possibilidade de uma comparação entre a função da vírgula na organização do texto e as consequências do uso dos serviços oferecidos pelo banco. Vocês já leram o texto e não sabem o que está dizendo aqui este parágrafo inicial. Aí no parágrafo de comando aparece: na primeira parte da frase publicitária referendada, a ênfase verbal caracteriza. E reparem que a primeira frase aqui, né? A primeira parte da frase publicitária é aquela que está lá assim: trabalhe, trabalhe, trabalhe. A segunda parte é: mas não se esqueça, vírgulas significam pausa. Então a questão toda aqui estava voltada para essa primeira parte: trabalhe, trabalhe, trabalhe. Aí diz a banca, eu vou reler o enunciado de comando aqui, na primeira parte da frase publicitária referendada, a ênfase verbal caracteriza a função emotiva da linguagem, a função apelativa da comunicação, a função referencial do texto ou a função fática da propaganda. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Isso é imperativo para envolver rapidamente o consumidor. Então, questão aí tranquilinha, é a função conativa ou apelativa. Portanto, gabarito, letra B de bola. Tomara que isso aconteça no dia 8, não é verdade? E o último texto da prova, o quarto texto da prova, uma belíssima crônica do Rubem Braga, uma bela alegoria sobre o pé de milho. A questão número 13 diz assim: no espaço da metrópole, é de costume desprezar-se a simplicidade e a aproximação com a natureza. Daí serem pobres os que habitam a cidade, inclusive o cronista em sua dimensão urbana.
a anteposição do adjetivo no sintagma. Sabem vocês que sintagma é expressão, né? A anteposição do adjetivo no sintagma pobre homem alude a um tipo de pobreza que não é a espiritual, a literária, a material e a cultural. Ora, essa anteposição do adjetivo pobre ao substantivo homem está caracterizando uma pobreza, claro, evidentemente que não é a material. Se fosse um homem pobre, tudo bem, mas pobre homem não tem nada a ver com a questão material, financeira, etc, etc, etc. Portanto, letra C é a resposta. A questão 14, outra vez, uma questão de leitura. Vocês perceberam o tempo inteiro que não viram questão de interpretação, questão de leitura. Aí o primeiro parágrafo diz assim: o contraste do pé de milho individualizado com milharal evoca a quantificação e o anonimato. Evidentemente que é isso. Quantificação. O pé de milho num milharal inteiro, ele não tem nem personalidade alguma. Assim como no milharal o pé de milho se despersonaliza, na cidade o indivíduo, perceberam a analogia da questão? Na cidade o indivíduo é uma visão familiar e múltipla, nunca familiar, eu já detonaria a letra A. Mas eu vou ler a alternativa toda. Uma visão familiar e múltipla típica do espaço urbano. Na letra B, tem a sua importância à medida que se relaciona com os seus semelhantes. Quem dera que se nós nos relacionando com os semelhantes tivéssemos tanta importância assim. Na letra C, se interessa pelo que mais o impressiona numa metrópole. De jeito nenhum. E na letra D, não passa de mais uma peça da engrenagem. É exatamente essa a resposta. Na questão número 15, nós temos outra vez um fragmento textual. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Aí a banca diz assim no primeiro parágrafo, como sempre, aquele temperamento, a têmpera, característica de explicar a vocês. Neste trecho, há uma discreta animização. Animismo é prosopopeia. É a personificação, vocês sabem muito bem isso. Então, discreta animização, por quê? O que é a personificação? Quando se atribui qualidades eminentemente humanas a seres inerciais. E aí nós temos aqui, meu pé de milho é um belo gesto da terra. Isso que é a discreta animização. Neste trecho há uma discreta animização que valoriza o elemento natural e redime o cronista da sua medíocre vivência na cidade. Essa personificação, que eu tinha dito agora há pouco, que é uma das sinonímias para a animização, nunca esquecendo que a animização vem de animismo, ânima do latim, que significa alma, espírito, né? Dá vida a seres inerciais. Essa personificação comedida, quer dizer, a banca mais uma vez reiterando a discreta animização, essa personificação comedida, contida na expressão belo gesto da terra, se constrói através de um eufemismo, de uma metáfora, de uma metonímia ou de um paradoxo. Todas as figuras de pensamento são metafóricas. Por isso que nós podemos dizer metáfora hiperbólica ou hipérbole metaforizada, eufemismo metafórico, metáfora eufemística e vai assim por diante. Então a resposta, por essa razão toda, é a letra B, uma metáfora. E na última questão, aqui a questão 16, diz assim: há no momento dessa crônica uma antítese que define o papel do cronista. Aí a banca põe os dois pontos e explica qual é a antítese. Não lhe interessam os grandes eventos, e sim aquilo que o impressiona. Acabou, grandes eventos. Essa antítese se reflete no seguinte fragmento. Antítese, você sabe muito bem, que é aquela figura da contraposição, da oposição semântica entre os verbetes e entre as imagens. Então diz assim, essa antítese se reflete no seguinte fragmento: nunca devemos esquecer os grandes eventos. Na letra A, os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Isso é um grande evento. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com meu pé de milho. Portanto, a letra A é a resposta. Ainda que nas alternativas B, C e D possa haver alguma oposição de ideias, uma oposição ideológica, mas não temos nenhum signo, nenhum elemento na letra B, na letra C e na letra D que caracterize a questão de grandes eventos. Portanto, a letra A é a resposta.